Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesta videoaula aqui, eu vou fazer uma apresentação aqui da distribuição normal de probabilidade. Vou mostrar aqui alguns procedimentos para se resolver questões, né, envolvendo aí a distribuição normal de probabilidade. Então nós temos aqui, já vou direto aqui, né, para definição, função densidade de probabilidade, né, da distribuição normal, que é assim que a gente chama uma função de probabilidade quando a gente tem uma variável aleatória contínua. Então, aqui, no nosso caso, né, a distribuição normal, nós temos que uma variável aleatória contínua x possui distribuição normal se a função densidade de probabilidade for dada por f de x igual 1 dividido por sigma vezes a raiz quadrada de 2π. Esse sigma aqui é o desvio padrão e esse π aqui é aquele número, né, que vale aproximadamente 3,14, né, que a gente nos acompanha desde lá do ensino fundamental, ensino médio. Então, aqui vezes esse e, né, elevado a menos meio, que multiplica tudo isso daqui. Ó. X menos μ dividido por sigma elevado ao quadrado. Esse ezinho aqui, né, é aquele número também que nos acompanha desde lá do ensino fundamental e médio, que vale aproximadamente 2,718. Mas aqui você não precisa se preocupar com esse valor de π, esse valor do e, nem esse valor aqui de μ e de sigma. Né? O μ é a média da distribuição normal e o sigma é o desvio padrão. Porque o que a gente vai utilizar aqui, na verdade, é olhar esses valores em uma tabela da distribuição normal padrão. Certo? Então, aqui, né, como eu disse, sendo μ e sigma, respectivamente, a média e o desvio padrão da distribuição normal. Uma anotação que é comum aparecer, né, em livros é a seguinte. Uma distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado, quando a gente tem somente o sigma, é o desvio padrão. Quando a gente tem o sigma ao quadrado, isso é a variância. Pode ser apresentada por x, com esse tiozinho aqui, né? Isso aqui significa que a variável aleatória x tem distribuição normal, esse n de normal, com média μ e variância sigma ao quadrado. Enfim, esta é a apresentação da função densidade de probabilidade de uma distribuição normal. Talvez, dependendo da sua área de atuação, essa notação pode ser um tanto quanto complexa para o entendimento inicial. Mas não se preocupe, porque a gente vai utilizar elementos mais fáceis para se resolver uma questão envolvendo distribuição normal de probabilidade. A primeira coisa que, né, e aqui a gente já começa a precisar desses elementos, é que uma distribuição normal padrão ela é obtida quando a gente faz uma mudança de variável. Então, fazendo a mudança de variável, pode observar que eu vou mudar da variável x para a variável z. Eu vou definir uma variável z. Essa formulazinha aqui, a gente vai utilizar ela para fazer alguns cálculos. Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui é dessa formulazinha aqui, que é a fórmula de você mudar da variável x para a variável z. Então, a z é a variável original x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, essa formulazinha a gente vai precisar. Então, é a primeira coisa que a gente vai precisar dessa formulazinha para fazer a mudança da variável x para a variável z. Ok. A variável aleatória z, essa variável que a gente acabou de definir, como sendo esse quociente aqui, possui distribuição normal padrão, com média igual a 0 e variância igual a 1.
Ou seja, a variável z ela tem distribuição normal com média zero e variância igual a 1, né? Variância igual a 1 ou desvio padrão também igual a 1. Porque como o desvio padrão é raiz quadrada da variância, se a variância é igual a 1, raiz quadrada de 1 dá 1, consequentemente o desvio padrão também é igual a 1. E outra coisa que a gente tem, né? A função densidade de probabilidade de z, dessa nova variável, ela é dada por isso aqui. Ó. Pode observar que agora a nossa função densidade de probabilidade ela ficou mais simplificada do que a função anterior. Agora ficou só 1 dividido por raiz quadrada de 2π vezes o ezinho elevado a menos meio vezes o z ao quadrado. O que significa isso? Isso significa que agora a nossa função densidade de probabilidade, a única coisa, o único elemento que varia aqui agora é o z. Por quê? Porque a média que aparecia antes agora é zero, né? Ela já não aparece mais. E a variância, né, ou o desvio padrão que aparecia antes, né, que era o sigmazinho que aparecia aqui, ele virou um valor numérico, né, de acordo com essa mudança de variável, e ele também já não aparece mais aqui como variável, tá? Variando, né, como elemento que varia. Né? Ele não é uma variável, mas ele é um elemento que muda de valor de um exemplo para outro, de uma questão para outra. Então, agora, isso daqui nos possibilita montar uma tabela com os valores de z. Como o z é o único valor que está variando aqui, eu consigo montar uma tabela. E essa tabela é o que a gente chama de tabela da distribuição normal padrão. Essa daqui. Ó. Na realidade, existem vários tipos de tabela da normal padrão. Esta que eu vou utilizar é o que a gente chama de uma tabela de área central. Tá? Você pode observar que essa área que está rachurada aqui fica próxima do centro. Tá? Tem tabela de distribuição que eles utilizam como área de cauda. Aí eu prefiro essa da área central aqui. Mas todas você consegue resolver qualquer questão com qualquer uma tabela. Essa tabela aqui, para a gente gerar isso aqui consegue-se gerar isso daqui em uma planilha de Excel. Mas também você não precisa se preocupar, porque aqui a gente não vai utilizar a planilha de Excel para gerar isso daqui. O que a gente vai fazer é simplesmente utilizar essa tabela. Essa tabela aqui, pessoal, ela não está completa. Né? Eu peguei só um pedaço dela aqui para explicar para vocês como que funciona essa tabela. Então, além daquela formulazinha que eu apresentei para vocês no slide passado, né, que é a mudança de variável, que é o z igual x menos a média dividido pelo desvio padrão. Além dessa formulazinha aqui da mudança de variável, a gente vai precisar dessa tabela aqui para obter os valores. Então, as probabilidades da variável aleatória z são tabeladas. Essas probabilidades são tabeladas. E observe que aqui é importante você ter o seguinte entendimento, que a tabela da distribuição normal padrão, cujos valores listados representam áreas abaixo da curva, essa curva aqui em forma de sino, tá vendo? Essa curva aqui, abaixo da curva, desde 0 até o valor representado por z minúsculo. Então, esses valores que estão aqui dentro, né, na parte interna, que são probabilidades, essas probabilidades são a mesma coisa que essa área aqui, ó, de 0 até z. Essa área na cor cinza aqui, né, rachurada aqui, pintado na cor cinza. Como que a gente vai olhar isso? Por exemplo, o que significa, por exemplo, né, olha, este valor aqui, vou pegar um valor aqui aleatório só para vocês verem. Esse valor aqui, ó, o que significa esse valor aqui? Que eu estou marcando. 0,254. Para você saber o que significa isso, ó, isso daqui
é a área, é essa área aqui, de 0 até o valor de z. Qual é o valor de z? Como você vai descobrir o valor de z? O valor de z, pessoal, tá vendo aqui o valor de z? Olha, você sempre vai seguir aqui na coluna, até aqui, tá vendo? 0,254. Então, o valor de z é 0,5 mais este valor aqui, ó. Então, na verdade, o valor de z nesse caso aqui, né, esse valor do zzinho aqui, ele é 0,54. É 5 mais 0,04. Pode observar que o valor aqui tem duas casas decimais e aqui tem uma casa decimal. Então, 0,5 mais 0,04, ou seja, 0,54. Significa que esta área aqui, olha, esta área aqui, ela é uma área da curva, né? Vou desenhar aqui a curva, mais ou menos, é só para você entender. Ela é uma área, essa área aqui, ó, de 0 até 0,54. É essa área aqui, tá? Esse 0,254 é disso aqui, ó. Certo? É dessa área aí. Então é assim que a gente vai olhar esse tipo de situação aqui. Vamos pegar aqui já alguns exemplos, né, direto da normal padrão, para a gente ver como que isso funciona, certo? Então, nós vamos resolver aqui, vamos ver algumas situações, né? Isso da normal padrão. Olha só. Uma variável aleatória z possui distribuição normal padrão. Quando a distribuição já é normal padrão, você não precisa utilizar aquela forma para fazer a mudança de variável. Só quando for uma variável aleatória normal, comum. Aí você precisa mudar para normal padrão. Como é que ele está dizendo que é uma variável aleatória z que possui normal padrão? Esse daqui eu não preciso usar aquela forma da mudança, eu já vou direto para a tabela, que a tabela já é o valor da normal padrão. Calcule a probabilidade de z ser maior que 0,72. Então, olha, eu vou desenhar aqui, só para você ver como que funciona isso, é mais ou menos aqui. Isso daqui é a minha variável z. Eu tenho aqui uma curva, mais ou menos. Estou desenhando aqui a mão livre. Né? Aqui da minha normal padrão, isso aqui vai ser sempre a média zero. Tá? Esse ponto aqui de simetria vai ser sempre zero. E ele quer saber a probabilidade da variável z ser maior que 0,72. Como aqui é o 0,72 é maior que zero. Vou colocar aqui. 0,72. Ele quer saber a probabilidade da variável z ser maior que isso. Maior que isso está aqui, né? Outra coisa, pessoal. Essa distribuição normal ela é simétrica. Então, a esquerda do zero vale 0,5. E a direita do zero vale 0,5. Ok? Tá? Por se tratar de uma distribuição simétrica, né, a gente tem isso. A esquerda ela vale 0,5. A direita ela vale também 0,5. Mas a área que eu quero é essa parte aqui. Ó. Não é a metade, não é essa metade à direita do zero. Não é toda a metade. Só quero essa parte. Eu sei que toda essa metade, né, do zero até o final, eu sei que vale 0,5. Porque 0,5 é 50% e o outro 0,5 aqui é 50%. Só que olhando esse valor 0,72 na tabela, está aqui, ó, 0,7. Como que eu olho 0,72? 0,7 mais 0,02. É o cruzamento dessa linha com essa coluna. O valor é esse aqui, ó. Tá vendo? 0,7 mais 0,02. Isso dá o 0,72.
significa que esta área aqui, vou até mudar de cor aqui para ficar mais visível, significa que esta área aqui ela vale 0,2642. 2642. O que vale 0,2642 é de 0 até o valor de 0,72. Lembra que eu disse lá que a área que está tabelada é sempre de 0 até o valor. Mas não é esse valor que eu quero, não é essa parte aqui. Eu quero essa parte rachurada em vermelho aqui, ó. Mas essa parte aqui, né, que é a probabilidade do Z ser maior que 0,72, essa parte aqui é a mesma coisa que eu pegar a segunda metade inteira, segunda metade toda, né? De 0 até o final aqui vale 0,5, que é a segunda metade. E tirar essa parte aqui que eu não quero, ó. Essa parte aqui que eu não quero. Tá? Menos 0,2642. Fazendo este cálculo aqui, né? A gente pode efetuar esse cálculo aí e fazer. Vou pegar até uma calculadora aqui para ir mais rápido. 0,5 menos 0,2642. Isso dá 23,58. 0,2358. Que na verdade é 23,58%. Né? Só multiplicar isso daqui por 100 que você obtém aí o valor em percentual. Beleza? Então, olha, é dessa forma que a gente calcula essas probabilidades quando a gente tem só a normal padrão. Mais uma situação, né, para a gente se inteirar disso daí. Uma variável aleatória Z possui distribuição normal padrão. Calcule a probabilidade de Z ser menor ou igual a 1,05. Então, vamos lá, vou desenhar aqui novamente. Variável aleatória Z. Fazer a curva normal aqui, que tem formato de sino, né? Mais ou menos aqui. Ó. Na distribuição normal, a média é sempre o eixo de simetria aqui, né? E essa média vale 0. O valor que ele quer é 1,05, obviamente o 0 está aqui, o 1,5 está para cá, né? 1,05. Só que ele quer o quê? A probabilidade do Z ser menor ou igual. Então, menor ou igual a 1,05. É isso que ele quer. Menor ou igual a 1,05 é tudo isso aqui, ó. Olha só. Menor ou igual, tudo. Ah, aqui a parte negativa também? Também. Certo? Tudo isso daqui que ele quer. Essa parte aqui todinha. Beleza? Bem, vou mudar de cor aqui só para ficar mais destacado. Tá? Essa parte aqui, né? Essa parte aqui, ela vale 0,5. Certo? E essa outra parte aqui, esse outro pedacinho aqui, de 0 até 1,5, a gente olha na tabela. Ó, 1,05. Então, aqui é 1,005. Este valor, essa área é isso aqui, ó. O 1 e o 0,05 lá em cima. Então, é este valor aqui, ó. Então, eu sei que essa parte aqui, esse pedaço, é 0,3531.
35, 31, é isso aqui. Como eu quero essas duas partes rachuradas aqui, né, porque é menor ou igual que o 1,05, é tudo menor que ele. Né, vai até o menos infinito lá. Então eu sei que essa probabilidade aqui é igual a 0,5, que é essa parte aqui, mais essa outra, mais 0,3531. Ou seja, essa probabilidade é 0,8531, que em percentual é 85,31%. Essa é a probabilidade. Essa Z ser menor ou igual que 1,05. Mais uma situação aqui, só para a gente fechar essa videoaula aqui. Tá? Depois, na próxima videoaula, nós vamos ver como que a gente calcula isso com uma normal comum, né, que é o x, para passar para z. Tá? As questões, na verdade, geralmente são assim. Tem que fazer a mudança. Isso aqui eu só estou mostrando como que se olha na tabela. Uma variável aleatória z possui distribuição normal padrão. Calcule a probabilidade de z ser menor que menos 1,13. Vamos desenhar. Esse desenho aqui serve para te orientar, saber aonde que está a área, viu, pessoal? É obrigatório o desenho? Não, não é obrigatório. Desde que você consiga olhar isso sem o desenho. Tá? Não é deixar de fazer o desenho por preguiça, achar que sabe olhar isso e, na realidade, não saber. Certo? Então, aqui eu sei que é 0. E agora, como ele quer que a variável seja menor que o número negativo, o negativo está para a esquerda, né? Então, está aqui. Ó. Isso aqui é só representação. Você só tem que colocar a esquerda e direita de forma correta. Né? Se o valor for negativo, é esquerda. 1, comer muito baixo. Vou subir só um pouquinho aqui para não complicado desenhar. Desenhar mais assim aqui. Eu tenho aqui. Desenhar isso daqui à mão livre é um pouquinho complicado. Tá bom. Então aqui eu tenho o 0 e à esquerda aqui eu tenho o valor menos 1,13. Valor 1,13. E o que ele quer? Ele quer exatamente calcular a probabilidade de ser menor do que isso. Menor que 1,13 é essa parte aqui. Ó. Menos 1,13. Aí esse valor negativo, aqui na tabela não tem valor negativo. Pessoal, a forma de você olhar um valor negativo, ó, de 0 até menos 1,13, né, ou de menos 1,13 até 0, é o mesmo que de 0 até 1,13, porque essa distribuição ela é simétrica. Tá? Então, esse valor aqui, ó, eu vou olhar 1,13 como se ele fosse positivo pela simetria. 1,1 mais 0,03. Olha só. Esse valor está bem aqui. Né? Esse valor está bem aqui. E esse valor é de quem? É de qual área? Esse valor é dessa área aqui. Ó. 0,1
0,3708. 3708. Mas é esse valor que eu quero? Não, eu quero o valor que está nessa área rachuradazinha aqui. Então, significa que a probabilidade do Z ser menor que menos 1,13, isso é igual. Só a área toda aqui, ó, de menos infinito até zero é 0,5. Só que eu não quero a área toda de menos infinito até zero. Eu só quero a área de menos infinito até menos 1,13. Então eu tenho que tirar essa parte aqui que não me serve. Então, a metade, toda a metade, menos 0,3708. Tá? Se a gente subtrair isso aqui, pegar aqui uma calculadora, tá? Subtraímos isso daqui mais rápido, então a gente tem aqui 0,5 menos 0,3708. Isso dá 12,92, né? 0,1292. 0,1292, que é a mesma coisa que 12,92%. Beleza, então, pessoal? Então, é assim que a gente olha para essas tabelas, né, da distribuição normal padrão e efetua a coleta desses elementos, né, de acordo com a probabilidade que a gente quer calcular diretamente da normal padrão. No próximo vídeo nós vamos resolver algumas questões, só que aí já não é da normal padrão, é da normal comum, certo? Então, até o próximo vídeo aí, pessoal.